estás no centro do meu ser, tu moras em mim. Deus te abençoe e salve a poderosa Virgem Maria, sem pecado concebida. Damos início hoje no nosso retiro quaresmal, no nosso itinerário de oração, buscando a vida interior, a vida de intimidade com Deus, a vida de união com o amado de nossas almas. Que você possa se entregar, fazer os seus propósitos e, sobretudo, ser fiel. Para começar esse retiro, eu quero falar sobre a importância da oração, de se manter em oração durante todo o retiro. As almas são pouco perseverantes porque elas pouco rezam. O que nos faz perseverar na messe do Senhor, na vontade do Senhor, é a oração. É estar em comunhão com a vontade de Deus, porque se eu rezo, eu persevero, porque eu começo a conhecer o que é revelado do céu para mim. Eu consigo ouvir as promessas do Senhor e conforme eu vou caminhando e vou vendo essas promessas se cumprindo, isso me faz desejar perseverar, porque eu consigo compreender que o Senhor está comigo. Por isso, eu te suplico, reze para que você persevere. Amém, irmãos? Muito bem, vamos dar início ao nosso primeiro dia da Quaresma, com o nosso coração alegre, com o nosso coração em festa, e nós vamos rezar assim: pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E que nesse momento você possa colocar o teu coração em Deus, na presença do Senhor, e se entregar à vontade do céu para a tua vida. Ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, ter-vos ofendido. Pesa-me também ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho-me firmemente, ajudado com o auxílio de vossa graça, emendar-me e nunca mais vos ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Hoje é quarta-feira de cinzas, início da nossa quaresma, do nosso retiro quaresmal, e nós vamos então meditar o Evangelho. Você que já participou da missa, já teve a imposição da cinza sobre você, que nós de fato possamos nos converter e crer somente no Evangelho. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 1 ao 6 e do 16 ao 18. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles.
Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, quando tu orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com um rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Essas são para nós palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos. Que palavra forte, bonita, mas sobretudo profunda, que o Senhor nos ensina com esse evangelho. A primeira coisa que o Senhor nos ensina nesse evangelho é: o mundo de hoje busca a vanglória. Quer mostrar para todo mundo que faz penitência, que ajuda o outro, que dá esmola. E o Senhor nos adverte: guarda no secreto. O Pai vê o teu secreto, vê o que você realiza. Como diz lá no livro de Samuel, Deus sonda o coração. Deus sonda o coração. Então não hajamos como hipócritas, mas como filhos de Deus que agem no secreto, em segredo. Nós não precisamos provar nada para ninguém. O problema é que nessa sociedade em que vivemos, há uma grande necessidade de autoaprovação. Nós estamos constantemente buscando a aprovação dos outros. Nós não necessitamos disso. Deus sonda o nosso coração, Ele conhece o nosso coração. E nós precisamos ter consciência disso. Mas, sobretudo, irmãos, o Evangelho é tão belíssimo hoje que nós vemos Jesus guiando os discípulos à vida interior, a uma vida de escondimento em Deus. Conforme o Senhor vai exortando, Ele sempre diz: guarda em segredo, o teu Pai vê em segredo. Em verdade, irmãos, o Senhor nos diz: a recompensa daqueles que buscam a aprovação dos homens é dada quando esses a conseguem ou não conseguem. A recompensa já foi dada. Ou eles são reconhecidos pelo homem, ou eles não são reconhecidos. E muitas das vezes, quando não são reconhecidos, entram em uma profunda tristeza, porque precisava daquela aprovação para dar continuidade num belo apostolado, numa bela vida de oração, numa bela vida de missão, ajudando as pessoas. Mas não. Precisam da aprovação do homem e não se importa com aquilo que Deus pensa. Em outras palavras, hoje nós temos a mania de colocar Deus em segundo plano. E o Evangelho de hoje nos mostra Jesus claramente convidando os discípulos à vida interior, porque aquele que tem vida interior vive da vontade de Deus. E somente o que Deus pensa é o que importa. Santa Teresinha do Menino Jesus diz: eu sou aquilo que Deus pensa de mim. E nós temos sido aquilo que Deus pensa de nós? Temos sido aquilo que o Senhor sonhou para nós?
A vontade de Deus para a nossa vida é clara, é nítida. Deus nos quer felizes. E nós temos conseguido essa vida de felicidade, de plenitude, de alegria. Nós precisamos ter uma vida enraizada em Deus. E o Senhor Jesus, logo no primeiro dia da sua quaresma, nos convida a uma vida de intimidade, de interioridade, de conhecimento de Deus, da plenitude de Deus. Nós podemos alcançar isso pelo conhecimento, pelo estudo e, sobretudo, pela humildade. É o segundo convite que Jesus nos faz hoje no Evangelho. Fazer tudo com humildade, sem querer o reconhecimento dos outros, sem querer se aparecer aos outros, mas fazer tudo em secreto, no silêncio. Em outras palavras, a humildade nos conduz ao amor verdadeiro. E qual é o amor verdadeiro? É o amor de doação, o mesmo amor que esse Jesus vai viver logo ali na frente, quando ele vai dar a sua vida numa cruz por mim e por você, de forma gratuita. Ele deu a vida dele por si só. Compreenda isso, ninguém matou Jesus. Ele deu a sua vida em resgate de muitos. É Deus que morre, Deus que permite morrer por amor a mim e a você, para a remissão dos pecados, para nos salvar. Então, irmãos, a segunda coisa que o Senhor nos convida certamente é a humildade, porque a alma humilde atrai a presença de Deus. A alma humilde, ela é encoberta pela sombra do Espírito de Deus, pela sombra do Altíssimo, assim como a Virgem Maria. A Virgem Maria questiona o anjo, mas como se dará isso? Primeiro o anjo anuncia, alegra-te, favorecida, pois encontrastes graça diante de Deus. E por quê? Porque Maria era humilde. São Luís Maria Grignion Montfort vai dizer o que Lúcifer perdeu pela sua obstinação, pela sua soberba, ganhou Maria por sua humildade e graça. Maria, serva humilde, atraiu a presença de Deus e foi encoberta pelo Espírito Santo e gerou o verbo da vida, que é Jesus Cristo. E o Senhor nos convida a ter uma vida espelhada na vida da Santíssima Virgem Maria, uma vida de humildade, de recolhimento e de entrega a esse Deus, como Nossa Senhora fez. Se entregou totalmente à vontade de Deus e nós conhecemos então o final da história. A grande rainha dos céus e da terra, rainha do meu e do teu coração. Depois nós vemos Jesus nos convidando a ter um coração no céu e não viver uma vida de vanglória. Quando Jesus nos ensina isso no Evangelho? Quando ele diz justamente isso. Quando der esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita fez, e vice-versa. Quando fores orar, não fica como os hipócritas em pé nas sinagogas ou nas esquinas, para que todos vejam que eles estão rezando, mas em verdade, entra no teu quarto, no teu secreto, e ora ao teu Pai que está escondido. Busca ao teu Pai que está escondido. O livro do profeta Isaías diz isso, buscai o Senhor, já que ele se deixa encontrar. Esse é o tempo, então, de busca, mas também de encontro. A quaresma é o tempo do grande encontro entre a miséria humana e a misericórdia de Deus. Deus que vai nos movendo a uma vida de santidade, a uma vida de conversão verdadeira e plena. Uma vida de conversão verdadeira e plena é o quê? Fazer com que nós regressemos à nossa essência criada. E qual é a nossa essência criada? Ser imagem e semelhança de Deus. E qual que é a imagem de Deus? A Bíblia fala, Deus é amor. Então, se nós regressarmos na nossa essência, significa que nós vamos amar como Deus amou. E ser semelhança. A semelhança se dá pelos atos de Jesus. A manifestação dos atos de Jesus são misericórdias. Então, ser imagem e semelhança de Deus significa se assemelhar, ser espelho do seu amor e da sua misericórdia. Esse é o convite. Então, nós precisamos ter os nossos olhares voltados ao céu. Esse é o terceiro convite de Jesus. E por fim, queridos, a essência, A essência do homem é Deus. Deus é a essência do homem. E nós podemos dizer que o homem é a essência de Deus. Nós podemos dizer Deus se aniquilou por nós, porque Deus
criou todas as coisas por amor ao homem, mas criou o homem para amar a Deus de forma exclusiva. Quando alguém perguntar por que você foi criado, você precisa saber responder. Você foi criado para amar, adorar, glorificar e reverenciar o Senhor seu Deus, o Senhor nosso Deus. É para isso que nós fomos criados. Então todas as coisas criadas manifestam o amor de Deus por nós, mas nós somos a manifestação do amor de Deus para com Ele mesmo. Então, a essência do homem é Deus e a essência do Deus certamente é o homem. Certamente é o homem. Por quê? Porque Ele precisa de nós? Não, porque nós precisamos dele. É como se nós fôssemos incompletos. Santo Agostinho diz isso: fizeste no Senhor para ti, e inquieto está a minha alma enquanto não repousa em ti. Deus não precisa de nós para nada, isso é um fato, mas eu preciso de Deus, porque a minha alma se encontra inquieta enquanto não repousa nos átrios do meu amado. Então é essa essência que nós não conhecemos puramente, mas que Deus conhece na sua plenitude. Deus conhece na sua plenitude. Mas por fim, o que esse evangelho nos diz, mas não menos importante, Jesus nos ensina a colocar o nosso sofrimento em favor do outro. O sofrimento não é para si, irmãos e irmãs, o sofrimento é para o outro. O sofrimento contém um alto poder de conversão, porque automaticamente aquelas pessoas que veem o testemunho de sofrimento na tua vida, mas de superação em Deus, elas se convertem. Por quê? Porque ela consegue ver a ação da graça transformadora de Deus na tua vida. Você mesmo sofrendo dá testemunho do amor desse Deus por você. Isso é maravilhoso. Então, Jesus nos ensina isso de forma maravilhosa no Evangelho de hoje. Se dar pelo outro, sofrer pelo outro. Mas também, queridos, nós precisamos compreender que fazer jejum, fazer penitência, isso tudo não vale de nada se o nosso coração não transbordar de alegria. Aquilo que São Paulo disse faz verdade nesse tempo da quaresma. Se vivo, vivo para o Senhor, mas se morro, morro para o Senhor. Em tudo eu dou glória e graças ao Senhor, porque seja vivendo ou morrendo, é para o Senhor da minha vida, o Senhor da minha alma. Então nós precisamos compreender isso. Nós vamos entrar num período de penitência, de jejum, mas se todo dia você reclamar do seu jejum, porque você não pode comer um docinho, porque você não pode beber um refrigerante, às vezes essas coisas banais que alimentam a sua carne, de nada adianta você fazer esse propósito. Ao contrário, lava a tua cabeça, se perfuma, mostra um sorriso no teu rosto e se alegra. Por quê? Porque você está sofrendo para que outra pessoa não sofra. Você está dando a tua vida em resgate de outra, como Cristo fez na cruz por mim, por você. Então, irmãos, é o tempo da graça, justamente porque é o tempo da alegria. Alegrai-vos, repito, alegrai-vos, porque o Senhor está assistindo a vossa batalha. Então, queridos, quantas vezes nós estamos abatidos? Quantas vezes nós nos mostramos abatidos, cabisbaixos, desanimados? Quantas vezes nós buscamos o reconhecimento das pessoas? Quantas vezes? E isso trava a nossa vida. Mas, como Santa Teresa d'Ávila diz, a vida de oração é olhar para Deus sabendo que Ele te olha. Quando nós oramos, queridos, nós olhamos direto nos olhos de Deus. Mas esse olhar, ele não é desconhecido. O Senhor olha no fundo das nossas almas e nos diz: eu te amo. Essa é a beleza da quaresma. Então nós precisamos nos alegrar na presença de Deus, porque o Senhor faz todo instante, todo minuto, maravilhas por nós. O Senhor está disposto a se aniquilar por mim e por você. Então é o tempo de eu e você responder com amor, com caridade, com uma entrega total a Deus. Então que nós possamos tirar desse evangelho essa belíssima meditação. A graça que é sofrer pelo amado.
É justo que custe muito aquilo que muito vale. É justo. É justo que custe muito aquilo que muito vale. E você tem um alto preço, porque você vale muito para Deus. Você é importante para Deus, eu sou importante para Deus. Nós precisamos ter essa convicção. Meditemos nisso então, e que o Senhor nos dê a graça de compreender que, na máxima, nós somos amados e que nossa alma está inquieta a partir de hoje, porque nós queremos responder esse amor, nos doando por amor a Deus e aos nossos irmãos. Amém, queridos? Vamos então pedir a graça de Deus, fazer a nossa oração, para que o Senhor nos dê a sua força. Abençoai, Senhor, este novo período litúrgico que hoje começa. Concedei-me humildemente e sincera para reconhecer as minhas misérias e saber ver-me tal como sou diante de vós. Infundi em mim, Jesus, nova força, a fim de recomeçar com mais coragem a marcha que me deve levar à conquista da incorruptível coroa da santidade. Ó meu Senhor, já não quero opor mais resistência ao vosso convite. Fazei que esta seja para mim a hora decisiva, em que responda com plena generosidade a perseverança ao vosso chamado. Amém. Ó bem-aventurada Virgem Maria, pisai a cabeça da serpente infernal, que vive para perderem as almas. Que assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós temos um encontro marcado logo mais às 10 horas, para rezarmos então também o nosso terço de súplica ardente de amor. Te espero lá no Instagram da comunidade Virgem do Apocalipse. Você que ainda não nos segue, vai estar aqui na descrição desse vídeo. E eu te espero lá às 22 horas para a gente rezar a nossa penitência diária. Deus abençoe a sua vida e alegra-te na presença de Deus. Esse é o tempo da alegria. É tempo da alegria porque é o tempo em que o homem volta à sua essência e se une ao seu Criador. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.